Síndrome de Burnout ou síndrome de burnout? Você já ouviu falar alguma vez sobre essa síndrome? Vem então comigo nesse vídeo e conheça o universo dessa síndrome. Olá, meus queridos! Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do quadro Carol Explica. E hoje a pergunta é daquelas que a minha querida seguidora Natália Kodama fez pra mim, que é esta aqui, ó. Não sei se você trata sobre isso, mas se puder trazer o famoso burnout. Ou burnout, tá, gente? Eu aprendi na faculdade burnout, mas se você quiser falar burnout, eu coloquei no tradutor, tá? E falou burnout. Natália Kodama, primeiramente, muito obrigada por ter feito essa pergunta e respondendo não só pra você, mas pra todos que estão assistindo esse vídeo. Sim, eu atendo sim essa síndrome, inclusive eu já tive. Gente, anota aí. Síndrome de burnout é igual a síndrome do esgotamento profissional. Segundo o nosso querido CID-10, com o código Z73, síndrome de burnout nada mais é do que um estado de exaustão vital extrema, estresse e um esgotamento físico resultante de situações do trabalho que demanda muita responsabilidade. Então, todos os clientes que eu já recebi no consultório com esse tipo de queixa, normalmente eles estão no esgotamento assim, ó, que já tá no limite por conta dessa síndrome. Então, qual que é a principal causa? Excesso de trabalho. Agora eu vou passar algumas das características dessa síndrome e já fica de olho aí se você tem, porque no final do vídeo eu vou explicar um pouquinho como que a gente trata esse tipo de demanda no consultório. Então, se você tem sentimentos negativos em relação ao trabalho, desconfiança, paranoia, dores de cabeça, cansaço físico e mental, dores musculares, insônia, distúrbios gastrointestinais, respiratórios, dermatológicos, pensamento lento, falha de memória, falta de motivação, irritabilidade, perda de energia, incapacidade de desfrutar pequenos prazeres da vida e vício do trabalho, como são chamados os famosos workaholics, que também já foi o meu caso. Não só todas essas características, mas o nível máximo dessa síndrome é quando a pessoa vai chegando ali no final do domingo, vai dando aquela taquicardia, vai dando aqueles pensamentos negativos, as pessoas não gostam da segunda-feira, porque vai começar todo aquele processo de novo. E normalmente essas pessoas que já estão numa fase mais grave dessa síndrome vai acabar abrangendo toda a família e principalmente o seu ciclo social. É onde essa pessoa ou ela vai para uma bebida, um vício de bebida, por exemplo, ou ela vai deixar de ter perda sexual, ou ela vai deixar também de se cuidar, por exemplo, ela não vai querer sair com os amigos, porque ela já tá numa exaustão que chega final de semana e o que ela mais quer é descansar. Nossa, Carol, mas você vai falar que você teve um workaholic num vídeo seu do canal do YouTube? Gente, eu sou transparente aqui com vocês. Já teve outros vídeos meus aqui do canal que eu já falei, inclusive, que eu tenho TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que eu falo nesse vídeo aqui um pouquinho do controle de ansiedade com mindfulness. Então, eu vou contar pra vocês, bem sinceramente, que o workaholic, ele também entra nessa síndrome de burnout, tá? Eu tive muitos sintomas que eu disse pra vocês agora nas características no final de 2019, que foi meu ápice, né? Então, gente, essas pessoas que também têm essa síndrome são aquelas pessoas que não tiram férias, ó, faz muito tempo. Elas gostam do trabalho, só que por algum motivo acaba desencadeando aí alguns sintomas. Esse meu foi só o vício do trabalho, mas às vezes tem algumas pessoas que sofrem, por exemplo, algum tipo de relacionamento abusivo dentro do trabalho, ou em relação ao chefe, ou também em competitividade com algum colega do trabalho. Ou às vezes acabam exigindo de si próprios e competitividade com si próprios, como pressão interna, por exemplo, e muita carga alta do trabalho. Carol, qual que é então o tratamento para essa síndrome? Nada mais é do que um apoio medicamentoso, ou seja, um tratamento psiquiátrico, junto com mudanças de padrões de comportamento em uma psicoterapia clínica. É aquilo que eu falei no começo do vídeo. Já chegou gente pra mim no consultório com um nível de estresse elevadíssimo. Então, o que eu ou um médico profissional em psiquiatria a gente pode fazer
é emitir um atestado, um afastamento do trabalho de 1 semana, 20 dias, 1 mês, vai depender muito da queixa desse cliente ou do paciente. E aí, no meu caso, né, do tratamento psicoterápico, junto com o tratamento medicamentoso da psiquiatria, o que a gente vai trabalhar então nessas mudanças de padrões de comportamento em terapia? Se esse cliente ele gosta realmente do trabalho ou não, se tem uma condição financeira, se ele tá querendo mostrar para sua família, se ele tá querendo alguma coisa, algum trauma de infância, por exemplo, uma competitividade com algum colega muito específico do trabalho, ou se ele tem uma competitividade interna com ele mesmo, se ele é muito perfeccionista, metódico, sistemático. As habilidades sociais também, então se esse cliente vai saber falar não para esse chefe, porque às vezes, gente, essa pessoa ela também pode aderir uma síndrome de burnout se esse cliente ele é muito tímido, por exemplo, ou às vezes ele não sabe falar não pro chefe e ele é muito bom no trabalho, por exemplo, e aí a pessoa vai acabar aderindo aí muitos prontuários, muitos relatórios, hora extra, por simplesmente não saber falar não para esse chefe. Então, dentro da síndrome tem que ter uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica pra gente ver de fato se realmente é uma síndrome ou não. Porque às vezes pode ser apenas um momento de estresse, que é diferente da síndrome. O que é estresse então? Estresse nada mais é do que uma reação fisiológica automática do corpo que vai exigir vários ajustes comportamentais. E em relação a isso, a síndrome nada mais é do que um resultante desse estresse crônico que vai ter a sua origem o trabalho. Então, dentro da psicoterapia clínica, o que a gente vai tratar? A base desse estressor. Então, a gente não vai tratar as consequências, as reações fisiológicas desse estresse. Claro, é uma consequência, né? Então, tem o controle da ansiedade, da impulsividade, o controle das emoções. Mas antes disso tudo, a gente tem que descobrir qual que é a raiz extrema desse estresse do cliente estar procurando ajuda porque ele chegou no esgotamento físico, mental, psicológico muito aguçado que ele precisa de uma terapia mais específica, urgente, pra gente poder entender qual é a raiz base desse problema. Então, pra você que tá assistindo meu vídeo de hoje, se você se identificou com as características ou se você conhece alguém da sua família, o seu cônjuge ou até mesmo algum colega do trabalho, indique esse vídeo para essa pessoa. E se você que tá assistindo esse vídeo aí identificou as características, procure ajuda. Pode ser com a sua família, pode ser no seu serviço, pode ser uma terapia, porque você precisa de uma rede de apoio para você conseguir de fato enfrentar esses medos, enfrentar todas essas características que eu falei no vídeo, que sem ajuda você não vai conseguir. Você precisa de fato conversar, verbalizar, entender e compreender todos esses fatores estressores que faz com que você não consiga ser feliz no seu dia a dia e estar ali procrastinando, empurrando com a barriga o seu trabalho. E sim, você consegue ser feliz mesmo com essa síndrome. Por quê? Porque a gente vai entender de fato a raiz do problema que está causando. Depois que a gente entender a raiz disso tudo, você vai conseguir entender e compreender muito melhor e lidar melhor com todo esse tipo. De todos os casos que eu já atendi no consultório, a maioria pede demissão. Ou às vezes acaba conversando com o chefe, ou pede um afastamento, ou pede umas férias, pede alguma coisa. E nesse tempo ela vai ver que, na verdade, aquela função onde ela tá, ela não gosta. Ou a gente vai descobrir que é por alguma condição financeira, por exemplo, porque o salário era bom, ou porque de fato no início ela precisava de algum emprego e acabou crescendo muito no serviço, mas no fundo ela não gosta, tá? Tirando os workaholics, né? Mas os outros fatores a gente percebe que acaba sendo muito mais social, econômico e financeiro para esse tipo de síndrome. Vamos lá então para algumas diquinhas que eu vou dar para vocês hoje, hein? Para quem tem essa síndrome ou conhece alguém que tem. Programe a sua rotina. Se você já está num nível de desgaste emocional, físico, psicológico, voltar para casa é muito importante você retirar a roupa, o uniforme e tomar um banho, ter um ritual de desmame desse trabalho daquele dia, você preparar uma comidinha gostosa, assistir um filme com seus filhos ou seu marido, fazer uma atividade física, por exemplo, mas é muito importante para as pessoas que precisam levar o serviço para casa, voltem para suas casas, não faça esse ritual ainda, termina o expediente
dentro, né, do home office, depois que você vai tirar a roupa, vai tomar o banho, vai jantar, vai fazer suas coisinhas, porque às vezes muita gente volta pra casa, desmaia no sofá, ou vai tomar um banho, bota um pijama, janta, e aí... Putz, eu tenho que voltar pro trabalho. Nossa, tem aquele relatório ainda que eu prometi pro meu chefe que até meia-noite eu enviar. Não! Não façam isso, tá bom? Então volta, mantenha ainda aquela pegada do trabalho, termina o que tem que fazer. E outra coisa, vai precisar de fato madrugar a noite toda? Até que nível de saúde mental você tá aí, meu caro? Então, toma muito cuidado. Será que não é válido você conversar com o seu chefe que você às vezes não tá dando conta? E tudo bem, não tem problema nenhum, pedir ajuda pra alguém, fazer alguma coisa pra você conseguir mudar essa rotina aí, tá joia? Outro ponto, respeite o seu limite físico. Analise também todo o atual contexto do seu trabalho e fica uma reflexão pra vocês. É possível mudar ou não? É aquilo que eu falei pra vocês. A maioria das pessoas que acabam procurando ajuda, quando chegam nesse nível, elas acreditam que não é possível mudar. Mas aí a gente vai tentar conversar com essa pessoa em terapia. Será que não é possível solucionar alguns problemas para esse chefe, para os seus colegas, para sua equipe, para o seu time? Tentar ver se é possível mudar também esse seu contexto para aliviar um pouco aí essa ansiedade, essa irritabilidade que você está sentindo em relação ao trabalho. Se realmente em terapia a gente descobrir que não é possível mudar, então será que não é possível mudar de trabalho ou de função? Fica a reflexão aí pra vocês. E o mais importante, a ajuda medicamentosa com uma avaliação psiquiátrica e faça terapia. Natália Kodama, muito obrigada por essa pergunta e sugestão incrível que você fez, porque é um dos casos que, assim, eu me identifico por já ter tido, né, como eu falei pra vocês, e também por atender muito esse tipo de caso aqui no consultório, e é um caso, assim, muito gostoso de atender, porque, de fato, mesmo a pessoa chegando no nível extremamente estressor, a gente vai entender que ainda tem um pouco de felicidade aí, que ainda ela tem saúde mental e que é possível dar um up pra essa pessoa, ou dar um basta, ou mudar os seus padrões de comportamento. Gente, de verdade, peço um favorzinho pra vocês, compartilhe esse vídeo com qualquer pessoa que você acha que ela vai escutar e falar assim, nossa, eu me identifiquei, e procurar ajuda, tá? Porque nesses tipos de caso, a exaustão, ela pode levar para outros transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão, etc. Então é muito importante a ajuda profissional de um médico psiquiatra e também de uma psicoterapia clínica, tá bom? Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo do quadro Carol Explica. Ei, a pergunta é pro lado esquerdo ou direito? Pergunta. Assista esse vídeo. Aqui. Aqui em cima. Então é pra direita. Qual Pra direita? Porque pra você tem várias direitas. Ô Cristo. Marque esse vídeo. Eu tô me sentindo muito sozinha, assim, vocês dois aqui. Vocês ficam de tititi lá na sala de recepção, aí deixa eu sozinha aqui, e aí eu vou contar as piadas como se o Guilherme fica dando risada na minha cara. Tô falando com você mesmo. Tá escutando? Não tá escutando. Você também, Mark. Vem aqui no consultório tomar cafezinho e não vem interagir nos meus vídeos. Sem rir, Mark.